boa tarde, pessoal, queridos professores, alunos e todos que estão nos acompanhando em mais uma aula de arte. Comigo está a incrível professora Maria Fernanda. Ah, obrigada pelo incrível, meu amigo. Olha, eu sou a Fernanda Maria? Não, eu sou a Maria Fernanda, que dá quase no mesmo. E hoje a gente vai, então, trazer essa aula de artes para vocês. Começo mandando um beijão para Fê, professora de artes. Ei, professora Fernanda. Beijo para você. Esperamos estar à altura, né, meu amigo? Isso. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de teatro contemporâneo. E aí, habilidade para vocês, né? 09AR24. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa conversa, pessoal. Então, vão mandando os boa tardes que nós vamos seguir a estrutura criada pela professora Fernanda. Isso mesmo, nós não vamos dar tempinho, não. Vamos lá, quem será a primeira ou o primeiro professor aluno que irá participar de nossa aula e dizer o que é teatro? O que é teatro? Difícil, Será né? que eles já pensaram nisso? Ó, eles estão dizendo aqui, ó, o João Gabriel, não sei. Não sei, não é uma João. Pergunta fácil mesmo, né, João? Realmente. Posso tentar responder? Vamos. Eu acho que teatro é uma forma de arte, tá? E que envolve, assim, a representação, a encenação. Será que faz sentido? Tá certo? Ó, então, o professor Antonilza comentou aqui uma resposta parecida com a sua. Cadê ela? Subiu, professor, Aqui, você atuando. Isso envolve a atuação, né? O professor João Carlos falou que é uma expressão artística. Isso aí, ó. Tá lá. E aqui, o David trouxe uma resposta que olha só, que tá aqui no slide nosso. Eita, o David pegou a aula no repositório. Só pode ter sido isso. Vamos lá, então. Então, eu não sei se eu acho que ao invés de pegar o nosso slide, eu vou trazer a resposta aqui do David. O teatro, do grego teatron, é um dos ramos da arte cênica, originado na Grécia Antiga, no século 9 a.C. Olha só, consiste em representar uma situação e estimular sentimentos na audiência. A tríade, quem vê, o que se vê e o imaginado é o apoio do drama, pois ele exige uma reflexão propiciada através do ator ou conjunto de atores interpretando uma história. Caramba! Nossa, David mandou bem demais. Mas vamos dar uma olhada aqui então. Então, como o David aqui nos trouxe, teatro vem do grego e significa aqui panorama, o lugar de onde se vê. Ou seja, lugar onde as pessoas se reúnem para assistir aquele espetáculo maravilhoso que a gente gosta. O teatro já existia nas civilizações antigas, em que se faziam encenações e danças, porque se acreditava que essas encenações teriam o poder de controlar o divino e as forças sobrenaturais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente precisava de chuva. A gente fazia uma peça de teatro aqui nesse momento. E, aliás, a gente está precisando de chuva. Nossa, vamos fazer? Vamos fazer. Então, pessoal, vamos nos reunir aqui e fazer uma peça de teatro. Porque estamos precisando de chuva, porque parece que o Brasil inteiro está pegando fogo. E Eita, a gente precisa de chuva. Pois é. E aí, uma coisa interessante é que, por exemplo, eu já vi algumas conversas, algumas pessoas estudando sobre teatro, e a origem do teatro está principalmente ligada até à pré-história. Por quê? Vamos supor que eu sou um caçador pré-histórico, que eu estou contando aqui o que aconteceu. Então, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava correndo aqui, assim, eu fui correndo, aí eu fui caçar um mamute. Aí eu peguei aqui a minha lança e joguei nele. Então, eu estou contando uma história, mas eu estou tendo um pouquinho de dramaticidade, né? Um pouquinho de atuação. Dificilmente você conta uma história assim. Uma vez eu estava na balada, aí chegou uma pessoa e começou a conversar comigo, aí eu tomei um copo de suco de laranja. Assim, sem expressão sem nenhuma, expressão muito nenhuma. difícil, Aí você né? acaba dormindo. E aí, o teatro, sabia, professora Maria Fernanda, que o teatro é considerado uma das artes mais completas. Por quê, porque meu o amigo? ator, ele adentra na peça e ele encena vários personagens, representa diversas emoções, provoca reações diversas no público. Então você tem uma relação com o público muito grande e você trabalha de diversas formas. Que bacana. Sem falar que o quê? No teatro você tem música, porque você tem a trilha sonora. Nem todo, claro, mas normalmente você tem uma trilha sonora. Você tem o figurino, então você tem uma questão estética visual aí. Bem lembrado. Você tem o cenário, você tem as falas, você tem muitas emoções envolvidas. É uma coisa maravilhosa, gente. E aqui, olha o que a gente está vendo. A gente está vendo um palco tradicional de teatro. E que coisa mais linda. Vocês já assistiram um teatro assim, ó, num lugar bonito desse?
Eu não. Ah, eu já. Foi uma experiência maravilhosa. Então a gente tem lá a cortina, né? Cortina. Abrem-se as cortinas, fecham-se as luzes. Isso, a iluminação, olha que bonito. E as cadeiras, né, para o público assistir e tal. E seguindo aqui, olha só, nós vamos ter agora um videozinho rapidinho aqui para a gente tentar compreender o teatro assim de uma forma mais prática. Bora lá! Para esses coxas do que é feito um pirata. Não! Espere! A violência não é o melhor caminho. Mas como assim? Nós somos piratas! Eu sei, mas se queremos ocupar essa ilha e montar nossa federação, temos de tentar dialogar. Sim! Diálogo! Diálogo! Eu quero que eles dialoguem com a minha espada! Escutem! No último barco que saqueamos, eu conheci um senhor muito legal. Ele era defensor público. E antes de ver sua garganta cortada, ele me deu este livro. 3, 2... Então a gente pôde ver aí uma peça de teatro, nós vimos alguns elementos, né, professora Maria Fernanda? Sim, a gente viu os atores encenando, a gente viu, no fundo também tem um cenário, tinha um cenário interessante, meio tecnológico ali, com luzes e tal, né, bem bacana. E aí, então, vamos ver alguns exemplos aí de formas de espetáculo teatrais. Tem o teatro de bonecos, que é aquele encenado com bonecos, geralmente feitos de madeira e presos por fios ou varetas e manipulados. Nós temos também o teatro de sombras, que tem o foco na luz projetada nas mãos ou em imagens recortadas, e aí ele vai acontecendo na sombra, né? Todos nós conhecemos, e pode ser projetado na parede, em papel transparente ou em tecido. Acredito que muitos de vocês já tenham participado aí na escola, né? Porque é muito legal. O teatro convencional, que é aquele que nós assistimos, né? Nós temos os atores, nós temos os sentimentos e a vivência, que são contados muitas vezes de forma irreverente, como aquilo que a gente viu, né? Eu sou pirata! Isso. Nós temos também o circo. Sim, o circo também faz parte do teatro. Os espetáculos são alegres, coloridos, muitos artistas, como palhaços, os equilibristas, os mágicos e muitas surpresas e acrobacias. E também nós temos a mímica. Quem nunca brincou de mímica, né? Ah, eu adoro. Sempre. Mímica é muito bom. A intencionalidade da peça é vista através de gestos e expressões do ator, sem o uso da voz, transmitindo-se sentimentos e pensamentos diversos. E é interessante pensar como a mímica esteve muito ligada ao surgimento da história do cinema, né? Porque antigamente o cinema era mudo e aí você tinha, às vezes, uma trilha sonora que era feita por uma banda ao vivo enquanto você assistia lá o filme. E nós temos o teatro de máscaras. O que é o teatro de máscara? Ele surgiu lá na antiguidade, lá na Grécia. E aí, o que nós temos? As máscaras utilizadas para representar deuses e heróis. Nos dias atuais, ainda também temos teatro de máscara, porque máscara é tudo de bom, muito legal colocar uma máscara no rosto. E os musicais, meu amigo? E os musicais? Que são, vamos fazer em forma de musical. Em vez de falas e textos, é a música que faz a encenação. Hoje em dia, para contar essas histórias musicadas, temos a ópera, o drama cantado, os musicais de contos de fada. Deixa eu finalizar. Entre outros. Então é isso aí, ó. Quem ficou com dúvida que era musical, é só você pegar um bom filme da Disney que sempre vai ter alguma musiquinha lá no meio. Muito bom. E agora, gente, vamos pegar um espetáculo de um estilo bem próprio. Vamos tentar pegar essas características e conversar. Bora lá para mais um vídeo.
faticatori, senza talenti, ma con i cuori pronti attenti ai peggiori. Tore, le ciccione, vinto sapiente e che tirore, tra le parole, ne dice tante, ma ne confonde tutte quante. Era vestito bianco e cucinello è sempre santo, fugge l'amore e la fatica, parla da parte la luna e amica. Caccia è più famoso, lui è vestito come faioso, per i mozzi di chi fa l'infame, solo per farsi della fame. Angelica innamorata, che ne sospira, che disperata, come si posa, giocare bella, ma quando scassa nostra morella! Então, aí nós vimos aí a comédia dell'arte, que é um tipo de comédia que surge na Itália, lá no século XV. E é regada aí a muito o quê? Improvisação, e se o nome é comédia, tem que ter comédia, e as acrobacias aí que nós vimos. Então, a Lorena perguntou, é teatro de máscaras? Tem as máscaras também, sim, isso mesmo. A professora Sandra complementa, né? Tem as máscaras. Aquela parte da música, foi inserida depois, sabe? É? Não era... Não é a apresentação lá mesmo. E vamos seguindo aqui. Agora chegamos no tema principal de nossa aula. Teatro contemporâneo. E aí, você sabe o que é teatro contemporâneo? Contemporâneo, desculpa. Vamos ver se os alunos estão ligadinhos aqui. O que é teatro contemporâneo, hein, pessoal? Vamos pensar juntos. Teatro a gente já viu o que é, né? Isso, sabe. Mas o que será que é um teatro da contemporaneidade? O que será isso? O que é contemporâneo? Que é uma coisa contemporânea, gente bonita. Vamos pensar juntos aqui, ó. A Mariana tá contando pra gente que ela não sabe. Eita. Quem será que traz mais respostas aqui Vamos pra ver gente? aqui. O Cauã diz que ama circo. Eu Será também que pode adoro ter um circo dentro circo. do teatro contemporâneo? Eu acho que sim, viu? Olha só, pro Tereza. Teatro dos dias atuais, contemporâneo, é isso mesmo. Então, é um teatro que surge a partir aí do nosso período, estamos mais próximos aqui da gente. E quais que são as características dele? Vamos dar. Então, é uma das vertentes do teatro realizada em todo o mundo. Teve seu início no século XIX, em conformidade com os fundamentos estéticos da época. Então, é algo que a gente está... se a gente for pegar a história e dividir em épocas, né, a gente está dentro da era contemporânea no século XIX já. E se expandiu nesse século com inovações nas concepções, nas experimentações, tanto nas teorias como nas práticas teatrais e utilização de recursos tecnológicos, ferramentas digitais, como disse aqui a professora... Cadê? Esqueci o nome da professora. Aqui, a professora Edna também trouxe uma questão aqui, que tem essa questão da interatividade, né? Isso. Nós temos, em alguns momentos, aquela quebra da quarta parede, ou seja, nós estamos atuando aqui e, de repente... E aí, você, o que você está achando aí? E a quarta Aquela parede, interação como com se fosse o aquela público. coisa que separa o ator da plateia, Isso. né? Então nós temos muito disso no teatro contemporâneo. Mas
E no Brasil, nosso país lindo, maravilhoso, o teatro contemporâneo teve início no Brasil com Nelson Rodrigues, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar que conheço, com a peça Vestido de Noiva em 1943, iniciando a modernidade do teatro brasileiro. Os personagens dessa peça tinham um enredo com diferentes possibilidades de atuação, muito drama e ação. Beleza! E nos dias atuais, o teatro contemporâneo se identifica com a experimentação de apresentações em espaços não convencionais. Professor, não convencional? Seria isso. O que é isso? Então, nós estamos aqui num espaço convencional para aula. Mas se a gente desse a aula no meio da rua, seria um espaço não convencional. Então, se a gente quiser simplificar assim, para você nunca esquecer, seria a gente falar espaços diferentes. Espaços que não foram feitos para apresentação de teatro. Exato. Então, e também costuma eliminar a quarta parede, isso mesmo, aquela parede invisível que separa o público dos personagens, ou seja, eles conversam com quem está assistindo. Inclusive, por exemplo, você pode encontrar isso em filmes, o filme do Deadpool, ele faz isso, ele conversa com você, você está lá assistindo assim, e o Deadpool olha para você e fala, e aí, cara? E, inclusive, o Deadpool faz isso nos quadrinhos também. Nos quadrinhos ele também quebra a quarta parede. Então, a quebra da quarta parede não é uma característica só do teatro. Tem outros tipos de arte que você pode fazer isso. E o teatro contemporâneo também trabalha com a encenação interativa e a produção de textos coletivos. Como a gente está num período que tem, digamos, mais liberdade criativa, então o limite é a sua imaginação. Sim. Aqui nós temos, olha só. Nelson Rodrigues, olha lá. Ele que inaugurou o teatro contemporâneo no Brasil, não é isso? Isso. Interessante. Aí o Nelson Rodrigues, em 71. E agora nós teremos aqui um exemplo de teatro contemporâneo. Bora lá pro vídeo para a gente entender melhor como que isso funciona. Então aí nós tivemos um exemplo de teatro contemporâneo. Então o teatro contemporâneo tem algumas características bem interessantes. Primeiro aí a gente não viu necessariamente, nem sempre ele precisa ter um enredo, uma história sendo contada. Podem ser ações acontecendo. E aí a gente pode ter, por exemplo, grupos de improviso no teatro moderno. Então eles fazem alguma ação, algum jogo teatral e se transforma lá na peça de teatro. Inclusive, tem muitos vídeos disso no YouTube, né? É bem interessante, você pode pesquisar lá que é bem legal. Bem legal. E aí, por exemplo, outra coisa é o uso de espaços não convencionais. Então a gente tinha lá o exemplo do palco tradicional. Vamos voltar lá na imagem só para vocês verem, só para dar aquela refrescada. Então aqui, ó, vocês estão vendo agora aí o palco tradicional, né? Então,
No teatro contemporâneo, você pode utilizar qualquer lugar como palco. Qualquer lugar mesmo. Inclusive, por exemplo, o grupo de teatro Vertigem, vamos ver quem vai lembrar, fez teatro onde mesmo? Lembra uma peça que ficou muito conhecida? O Teatro Vertigem fez uma apresentação muito importante no... Vamos ver quem vai conseguir mandar. Vai, vou ajudar, vou dar uma dica. No Rio... Rio de Chegando. Piracicaba. Não é, Quase. né? Rio... No Rio Grande do Sul. Não. No Rio Tietê, Opa, isso. pro Antônio lembrou. Pro Então, Antonilson lembrou. o Matheus, ele foi numa coisa que seria interessante, né? No Rio Grande do Sul. Aham. Mas imagina, foi no Rio Tietê, como Isso. o Antonilza trouxe aqui, ó. Imagina, Isso no Rio mesmo. Tietê. Que é Rio Tietê? Sim, no Dá Rio pra Tietê. fazer peça no Rio Tietê? Dá pra fazer, tá vendo? Dá. Então, o teatro contemporâneo você consegue usar qualquer espaço. Você pode fazer, por exemplo, a rua, que já está sendo um pouco mais comum. Mas não é um espaço tradicional. Você pode usar, por exemplo, uma fábrica abandonada. Pode. Tem peças realizadas em Eu espaços mesma já assim. fui em uma. Isso, como que foi, professor? Foi muito legal, porque conforme a peça ia acontecendo, a gente ia andando em cada sala da fábrica e acontecia uma cena diferente. Muito legal. Então quer dizer que você não estava assistindo sentada, não? Não, ainda a gente tinha que ir andando pelas salas para poder assistir a peça. Muito bacana a Olha experiência. só que interessante. Tem... Aqui, ó, professor Antonilza, né? Acho fantástico essas ideias de teatros em lugares inusitados, é isso mesmo. É muito bacana. Você pode usar, por exemplo, o elevador de um prédio. Como que seria isso? Muita criatividade para conseguir fazer. Eu acho que ficaria É legal. interessante você pensar que também existem filmes que trabalham com esse tipo de proposta, né? Tem filmes que acontecem apenas em um espaço. Isso. Tem um filme do Alfred Hitchcock, que eu não vou lembrar o nome, mas ele acontece num barco. O único cenário que tem no filme é um barco no meio do oceano que eles estão Será meio que os perdidos. professores vão lembrar? Quem puder me ajudar aqui, gente. Os estudantes, o será filme que do vão Alfred saber? Hitchcock. Quem não sabe quem que é o Alfred Hitchcock, é isso aqui, ó. Tan, 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 tan. Aquela cena, isso, aquela cena famosa. Diretor de cinema conhecidíssimo, Hitchcock. O Matheus está perguntando se tem um tigre. Não, tem esse também. Esse aí é As Aventuras de Pi. Pi. Muito bom também, é isso. Boa, Matheus. Ajudou a lembrar um filme que traz a mesma característica. Mas então, gente, olha só. Vamos para o nosso desafio. Olha só, é bem simples. Crie um vídeo, foto ou desenho de elementos teatrais com os quais você mais se identificou nessa aula. Ou seja, você pode pensar nos espaços inusitados, pode pensar no teatro de improviso, você pode pensar em uma peça que não tem necessariamente um enredo, uma história acontecendo, sendo contada. E aí, para onde você manda, pessoal? Você marca lá eu e a professora Fernanda Maria Borges e Anderson Félix Santos. Põe a hashtag eu no CMSP. E pode marcar a professora Maria Fernanda também, que ela vai adorar. E aí, a nossa habilidade. EF09AR24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos coletivos e manifestações cênicas do teatro contemporâneo paulista, brasileiro e estrangeiros, investigando os modos coletivos e colaborativos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Essa questão aí da criação coletiva e colaborativa é bem interessante, porque muitas vezes não tem, eu sou o roteirista, você é o ator, você é o diretor. Não, a gente constrói a peça junto sem uma separação rígida das hierarquias, isso no teatro feito de forma coletiva. Então é bem interessante assim você pensar que dá para fazer teatro e não existe necessariamente uma regra para você fazer a peça. Você vai contar o que você quiser. E você sabe que a professora Andréia lembrou do filme do Hitchcock? Isso! Um barco e 9 destinos. É isso bem mesmo. legal, é isso mesmo, é isso mesmo. Professora Andréia, muito obrigado. Então, estamos terminando a nossa aula, só retomando aí o que nós vimos, conhecemos alguns elementos do teatro contemporâneo, apreciamos alguns vídeos com elementos teatrais contemporâneos e descobrimos como surgiu o teatro com ideais voltados para o movimento ligado ao teatro contemporâneo. E não se esqueçam de avaliar a nossa aula, pessoal. Eu vou terminar mostrando aqui o Coliseu de Roma do Nicolas, da Escola Benedito Montenegro de Jaú. Olha só, gente, que maravilhoso. Então, aqui eram realizadas apresentações de teatro e outras coisinhas mais, como lutas de gladiadores. Exato.
certo? Então fiquem com a imagem maravilhosa aqui do Coliseu do Nicolas. Professora Maria Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Pessoal de casa, um beijão, até mais. Valeu, gente, vocês são sensacionais, é um imenso prazer sempre estar com vocês. Até a próxima.